Olá, chegando mais uma vez com a aula de matemática do 8º ano, desta vez, altura de um triângulo. Então, ao lado aqui está a capa do livro que eu estou usando e vamos começar. Então, diz o seguinte, olha, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, ou seja, une esse vértice aqui, ó, no caso esse vértice, une a esse lado oposto, está aqui o lado oposto, tá vendo esse lado oposto? Ó? Então esse vértice ele vai se unir a esse lado oposto, certo? Formando um ângulo de 90 graus, pronto. Então aqui está aqui a simbologia do ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó? É um quadradinho, ó, tá bem feitinho aqui. Bom, esse aqui é a altura, ó, é a altura relativa ao lado BC. Ó. Então aqui nós falamos que essa altura aqui, né, AH, é a altura relativa ao lado BC. Essa altura, ela não necessariamente pode ficar dentro do triângulo, ele pode também ficar fora do triângulo. Como nesse caso aqui, esse triângulo obtuso, né? Esse triângulo aqui que é obtuso, esse ângulo aqui mede mais que 90 graus, né? Então, quando você vai baixar, sair desse vértice até esse lado oposto a esse vértice, que é esse daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse lado aqui, ó. Quando você sair daqui, aí você vai observar que ele não está no interior do triângulo, ele vai estar fora do triângulo, que também é uma altura. Agora, aqui interessante é que no triângulo nós temos 3 alturas. Então está aqui essa figura simbolizando corretamente aqui as 3 alturas. Olha, essa altura ela vai partir desse vértice A até esse lado oposto BC. Ó, tá vendo? Essa aqui é a primeira altura. Ó. A outra altura parte desse vértice B e vai até esse lado AC. Tá vendo? Aqui a outra altura. E a outra altura parte desse vértice C e vai até o lado AB. Pronto. Essa aqui é a outra altura. Ó. Então, 3 alturas. Mas acontece que vai acontecer um encontro dessas 3 alturas, ó, nesse pontinho aqui, ó. Então tá aqui esse ó. Então esse encontro aí, que é o que nos interessa bastante, é chamado de ortocentro. Ó, tá aqui, ó, ortocentro. Então vou fazer aqui para vocês verem, ó. Ortocentro. Pronto. Então este aqui está muito pequeno, né? Pronto. Então, o encontro das alturas de um triângulo, ele é chamado de ortocentro. Não esqueçam desse detalhe, ok? Indo aqui mais para frente um pouquinho, vamos ver o seguinte, ó. Vamos perceber aqui o que acontece com a altura de um triângulo retângulo. Vamos ver aqui a altura de um triângulo retângulo. O que vai acontecer com isso aqui, ó? Olha, triângulo retângulo, olha, você pode perceber, está aqui o triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus. Ó. Então ele parte desse vértice e vem até esse segmento de reta BC. E aqui também formou um ângulo de 90 graus. Ó. Tá? Aqui formou um ângulo de 90 graus. Ó. Também não, porque aqui quando ele saiu daqui não formou ângulo de 90 graus, né? Aqui era um ângulo de 90 graus, coincidentemente estava o vértice A, e essa altura saiu desse vértice até esse lado oposto ao vértice A. Tá bom? Então está aqui, AH é a altura relativa ao lado BC, ele está um pouco diferente do normal, mas é assim mesmo, não tem nenhum problema. E esse A, pessoal, aqui, olha, esse pontinho aqui, esse canto aqui, deixa eu botar aqui, ó, esse pontinho aqui, pessoal,
é que nós chamamos do ortocentro. Vai ser o encontro das três alturas. Ah, mas como assim, ó? Tá aqui, ó. Essa altura aqui, vocês podem perceber, ó, partindo do vértice C, ela vem até aqui, ó. Tá vendo? Ela se encontrou até aqui, ó. Essa aqui partindo do vértice B, ele vem, ó, e se encontra até aqui, ó. Então esse ponto aqui é chamado daqui, ó, de ortocentro. Tá vendo? É chamado de ortocentro. Certo? É esse ponto aqui. Isso no triângulo retângulo. Ó. Vendo que legal aí, ó. Agora, onde nós podemos encontrar o ortocentro? No triângulo obtusângulo. Então vamos aqui, ó. Tá aqui o triângulo obtusângulo. Ok? Tá aqui o vértice, né? O vértice A. Começando aqui do vértice A. Vamos ver aqui, vamos mudar aqui de cor. Se eu sair desse ponto para formar um ângulo de 90 graus com essa base aqui, ó, essa base BC, que você prolonga e vem até aqui, ó, tá vendo? Aí você vai prolongar mais um pouquinho ainda, ó. Então aqui eu prolonguei mais um pouquinho aqui, tá vendo, ó? Cheguei até aqui, ó, atingi até aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Aí quando você pega esse ponto aqui de B, ó, e vai até o lado oposto, AC, olha só que interessante, ó, vai chegar bem aqui assim, ó. Aqui é o lado, ó, lado oposto, para formar a altura, ó. Tá vendo? Aí você vai também prolongar isso daqui, ó. Você vai prolongar isso daqui até aqui fora, ó. Então, você vai prolongar esse, né? E aqui a mesma coisa, ó. Você pegou esse ponto C, aqui, aliás, esse vértice C, e você vem até aqui, ó. Até aqui esse ponto. O que é esse ponto aqui, ó? É o lado AB, ó. É o lado AB. Só que tem que se prolongar para que esse ponto, para que esse vértice ele atinja aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E vou um pouco mais além, ó. Aqui você também pode prolongar, ó. Quando prolonga, você chega nesse ponto aqui, ó. Você vai encontrar esse ponto, que é o encontro das três alturas. Tá vendo aqui, ó, que nós chamamos de ortocentro, tá? Encontro das três alturas, tá aqui, ó. Isso aqui, né, ó, é o ortocentro. Então já vimos no triângulo retângulo, no triângulo obtusângulo, as alturas, tá certo? Vimos também aonde? Um triângulo normal, né? Tá aqui, no triângulo normal. Então, você vê que a altura ela é muito importante no triângulo. Então, vocês já sabem calcular a altura de um triângulo normal, um triângulo comum, né? No caso aqui. Esse triângulo aqui, que é um triângulo, também é um triângulo obtuso, né? Tem um ângulo, né? Um triângulo obtusângulo, esse ângulo. E você agora conclui aqui também com esse triângulo, que é mais um tipo de triângulo obtusângulo, e você vai encontrar esse ponto, né, o ortocentro, que vai ficar fora do interior do triângulo. Pronto, partindo mais para frente, vamos ver agora aqui o que é uma mediana. Bom, pessoal, para a gente entender o que é uma mediana de um triângulo, vamos primeiro entender o que é a mediana de um segmento, ou seja, o ponto médio de um segmento, né? O ponto médio de um segmento. Ó, vamos imaginar esse segmento AB, que nós estamos vendo aqui, ó. Então, o ponto médio é esse aqui, ó, tá? Essa distância AM, ela tem a mesma medida da distância MB. É por isso que nós chamamos de ponto médio, ó. Certo? Ou seja, AM ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida do segmento MB. Bom, e aqui é a definição de mediana. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, o que a gente deve fazer em primeiro lugar? Localizar aqui esse ponto médio. Tá? Pegamos aqui esse ponto aqui, esse segmento aqui, que é o segmento oposto a esse vértice A. E você vai medir aqui esse ponto médio, né? E depois você vai traçar
um segmento de reta do vértice A até esse ponto médio. Você faz isso com os três vértices, né? Fiz aqui com o vértice A, você também faz com o vértice B e também faz com o vértice C, ó. E quando você faz isso, é semelhante ao que eu fiz anteriormente ali com o ortocentro, você vai encontrar esse pontinho aqui onde todas as mediatrizes se encontram. E esse ponto aqui de encontro das mediatrizes nós chamamos de baricentro. Olha que nome aqui legal, ó. Baricentro. Então, o baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo. Olha que coisa interessante aqui, ó. Olha, o baricentro, ó. Que interessante você ficar atento para isso aqui, ó. Então, não vai haver baricentro, esse ponto aqui de encontro das mediatrizes, fora do triângulo. Já o ortocentro existia. Poderia ter essa possibilidade de ter um ponto, né, o ortocentro, fora do triângulo. Aqui na mediana, você não vai encontrar isso. Sempre ele vai ficar dentro do triângulo. Tá? Vamos mais à frente, a gente entender aqui a bissetriz, que também é muito interessante essa bissetriz. Em aulas passadas a gente já conseguiu, aulas passadas eu não sei se foi nos anos anteriores, mas que vocês já tiveram a oportunidade de saber o que é uma bissetriz de um triângulo, né? Ou seja, bissetriz de um ângulo. Aqui é a bissetriz de um triângulo. Então, bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, pessoal, isso aqui é muito interessante, muito importante você saber disso aqui, ó, que a bissetriz, ó, ela divide o ângulo, olha, a bissetriz, ela divide o ângulo, né, o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Pronto, tá aqui a bissetriz, ó. Então, a bissetriz é essa daqui, ó. Você vai pegar esse ponto, faz isso aqui, ó. Na hora que você fez isso aqui, você percebe que esse ângulo aqui maior, ele foi dividido em dois com a mesma medida. Pronto. E aí, quando você faz isso num triângulo aí qualquer, o que vai acontecer? Ó, pega aqui do vértice A, vou aqui, ó, tracei esse segmento de reta, né, dividi esse ângulo em dois com a mesma medida, vim para esse vértice B, fiz a mesma coisa, dividi, né, aqui, vim aqui para o ângulo C, também fiz a mesma coisa, e observe que interessante, ó, essas três mediatrizes, ou essas três bissetrizes, melhor falando, elas se encontraram nesse ponto. E esse ponto aqui tem um nome, ó. Que nome é esse? Incentro, ó. Que é o incentro, tá? Então, o incentro é o encontro das três bissetrizes de um triângulo. Agora aqui, interessante, é esse triângulo aqui de baixo, ó, ele é isósceles e equilátero. Então, por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados, né, dois lados com mesma medida, tá? Dois lados com mesma medida, certo? E para ele ser equilátero, ele teria que ter os três lados com a mesma medida. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, ele é um triângulo isósceles. Mas essa mesma situação aqui também pode acontecer no triângulo equilátero, tá? Então, quando você pega aqui esse vértice A, tá? Esse vértice A, aqui, ó. Pega nesse vértice A e traça a bissetriz, que vai encontrar o lado BC. Aqui você encontrou a altura, ó. Isso aqui você encontrou uma altura. Tá vendo? Ó, uma altura. Aqui é uma altura. É uma mediana, porque dividiu esse lado BC em dois segmentos de mesma medida. É uma mediana também.
e é uma bissetriz. Também é uma bissetriz. Porque dividiu esse ângulo aqui, tá, que o vértice é A, no ponto A, em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, em um só triângulo aqui, desse só triângulo que nós temos esse segmento AH, que pode ser altura, mediana e bissetriz ao mesmo tempo. Ok? Vamos aqui para o nosso último exemplo. E nós vamos ter agora aqui a mediatriz. Vamos ver o que é a mediatriz. Bom, sabemos que o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes. Bom, nós sabemos. Então, nós temos aqui esse segmento AB, e quando você veio aqui, fez as medições, encontrou esse ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Pronto. Então, já sabemos o que é um ponto médio. Ora, a reta perpendicular ao segmento AB, olha, e que passa pelo ponto M, chama-se mediatriz. Olha, não é mais bissetriz, agora é mediatriz. Então, se eu pegar aqui uma retinha, traçar aqui desse ponto, eu vou ter uma mediatriz. Agora, isso vai acontecer dentro do triângulo. Tá? Aliás, vai acontecer no triângulo. Pode ser dentro, como também pode acontecer fora. Vamos ver aqui os exemplos. Então, tá aqui. Ainda tem outra aqui para a gente ver, né? Tem aqui. Então, aqui, olha, a reta R é a reta mediatriz do lado BC. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Tá aqui, ó, o lado BC. Tá vendo? O que eu fiz aqui, ó, no lado BC, aliás, o que o autor fez aqui, ó. Isso aqui, eu vou desfazer isso aí. Trouxe isso aqui, ó. Pronto. Guardou aqui, ó. O que ele fez, ó. Pegou nesse pontinho aqui. Esse pontinho aqui. Ele determinou esse pontinho. Que que dividiu o lado BC, segmento aqui de reta BC, em dois segmentos de mesma medida. E aqui o que ele fez? Traçou essa linha, que é a mediatriz. Tá vendo? Traçou essa linha. Isso ele fez com todos os lados, olha. Ele fez com esse lado AB. Tá, ó, esse lado AB, o que ele fez, ó? Peraí, deixa eu desfazer aqui. Tá aqui, ó, ele fez com esse lado AB. Tá? Mediu aqui, ó, o ponto médio aqui, ó, encontrou o ponto médio e traçou essa linha, ó, no ponto médio, ó, fazendo um ângulo, de 90 graus, ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó, nesse ponto aqui, ó, certo? Ele também fez com ponto AC. Ele pegou esse ponto aqui, pegou uma linha aqui no ponto A, veio até o ponto C, tá? Encontrou o seu ponto médio, que é o ponto N, e aqui também traçou outra linha, ó. Tá vendo? Ó, traçou outra linha. E a mesma coisa ele fez com o lado BC, ó. Encontrou o ponto médio e traçou uma linha, sendo que essa linha, ela 90 graus, ó. Tem que ter 90 graus, ó. Aqui e aqui também, ó. Opa. Aqui ela tem que ter 90 graus, certo? Vou fazer aqui para vocês entenderem, ó. 90 graus. E ele percebeu que quando ele fez isso com os três lados do triângulo, ele encontrou um ponto comum, ó. Ponto que... Então, esse ponto aqui, ele chamou de circuncentro, ó, que é o encontro das mediatrizes. Ele chamou de circuncentro, tá? Então, aqui é bem simples, fácil de entender, não é? Então, agora vamos para mais um exemplo aqui, ó. Agora aqui vamos para... Ah, não, aqui agora já é atividade, né? Então, pronto, a gente fica com essa explicação até aqui. E essa parte aqui de exercício, isso aqui vai para outra aula, que vai gerar outra aula para vocês. Então, tchau e até a próxima aula com a resolução dessa atividade aqui, ó.